A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 67. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Que bênção, que maravilha, que glória tu poder ler que Deus, que o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Nós sabemos que Sara já havia falecido, mais ou menos há uns 3 anos. Foi o capítulo de ontem, o capítulo anterior. Ele já era velho, de idade avançada. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então, esse era um juramento comum. Esse ato de colocar a mão por baixo, da coxa era um juramento que simbolizava fidelidade, intimidade e força, obrigação, responsabilidade ou consequência. Por quê? Porque a mão de baixo fica apertada, a mão fica pressionada. Então tu tá fazendo um acordo, uma aliança, um juramento que tu vai ter consequências, entendeu? Tu vai sofrer literalmente a pressão, de se tu não cumprir. Então, tem um peso por cima da tua mão, tem um peso por cima da tua decisão. A tua parte é muito importante, no caso a tua mão, para que esse juramento se cumpra. E se tu não cumprir, tu te prepara para pressão, para consequência, entendeu? E aí a gente tem que pensar. Sara tinha falecido, Isaque já tinha 40 anos e ele não estava casado, ele não tinha uma esposa, ele não tinha uma mulher. E Abraão faz com que o servo jure que ele não vai pegar esposa cananeia. Nunca, jamais. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, bem capaz. Tu vai me prometer, tu vai me dar a tua palavra, que tu não vai permitir que o meu filho Isaque despose uma cananeia, tá? É isso que tá sendo jurado. Esse é o juramento. Por quê? As cananeias eram idólatras e eram mulheres, eu tenho sempre que descuidar as palavras, liberais demais, tá? E a Bíblia, desde o início, indica que depois do teu relacionamento com Deus, a pessoa com quem tu vai dividir, compartilhar a vida é muito importante. É melhor serem 2 do que 1. O cordão de 3 dobras. O que quer dizer isso? O homem, a mulher e Deus. O homem, Deus e a mulher. A mulher, Deus e o homem. Então, 3 dobras. Adão e Eva. Eva foi feita para Adão.
Nós vimos o Lameque mau, que inventou de ter 2 mulheres. Enfim, a dor de cabeça que a maioria dos homens que teve mais do que uma mulher, uma esposa, enfrentou. Vimos a ruína, vamos dizer assim, a decadência de Salomão por causa de suas esposas e concubinas. E quando nós chegamos no Novo Testamento, está bem claro a importância dos homens de Deus terem uma só mulher, serem maridos de uma só mulher. Então, a Bíblia inteira fala sobre o perigo, o risco, a gravidade do casamento misto. O que é isso, casamento misto? É tu te unir com alguém que não serve ao teu Deus. Alguém que não adora, que não reconhece, que não ama o teu Deus, o teu Senhor. A destruição das tribos do norte se deu por conta disso. Vários episódios na Bíblia é por conta disso. De homens que se envolvem com mulheres que não servem a Deus, que não servem ao Senhor. Então, Abraão não queria decididamente isso para Isaac. Então, esse é o, vamos dizer assim, o motivo, esse é o objetivo, essa é a causa do juramento. E a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. O Espírito Santo que habita em nós não tem nada com o espírito do mundo, né? Com o espírito do anticristo, com o espírito da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, do ocultismo, enfim, de qualquer outro espírito. Não há essa comunhão. Então, o que é o mais comum de acontecer? É o Filho de Deus, é o homem se desviar e seguir os deuses, os ídolos da mulher, da esposa. E Abraão não queria isso. E ele sabia que o seu sucesso, a sua bênção, os seus acertos, na maioria das oportunidades, veio pela bênção de Sara. Eu tenho dito isso para vocês, porque Hebreus explica. Abraão é o pai da fé, mas Sara também teve fé. Abraão é o patriarca, mas Sara era a matriarca. Deus visitou Abraão, mas também Sara. O anjo falou com Abraão, mas falou com Sara. Então, sim, é uma união. São 2 que se tornam um diante de Deus. Então, por tudo isso, esse juramento tão dramático, tão grave, tão importante, de que jamais, nunca, de hipótese alguma, tu vai pegar uma mulher, uma esposa cananeia para o meu filho. Você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, tá? Esse é o juramento. 5. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Aqui tu vê a responsabilidade do servo, né? Porque ele fala talvez. Pai, se não der, o que eu vou fazer? Abraão respondeu: cuidado, não faço meu filho voltar para lá. Então, cuidado quer dizer assim, ó, presta atenção. Eu não quero que ele case com uma cananeia, mas eu também não quero que ele volte para lá. E isso a gente vê o amor, o cuidado, a fidelidade de Abraão, que não queria que seu filho se perdesse, se desviasse, fosse influenciado pelo mal, né? Aí me lembra o cego que Jesus disse: não volta para a aldeia, não volta para lá, não entra lá, não, né? Fica longe. É o mesmo cuidado que Abraão está tendo com seu filho Isaac. 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei essa terra,
ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Tu lembra que nós vimos, que nós lemos que Abraão era profeta? Então ele acabou de profetizar, ó, que Deus ia enviar o anjo, o seu anjo, diante dele, né, do servo, e ele ia encontrar uma esposa para o filho. Isso é uma palavra de Deus, é uma profecia. E sim, se nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, as nossas decisões, Deus vai adiante de nós. Ele prepara o caminho, ele prepara. E é isso que Abraão falou para o servo. 8. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Então ele deixou bem claro que se a mulher não quiser vir, não é desculpa, tá? Não é justificativa para levar Isaac para lá. E ele é o pai da fé, então ele acreditava que ia dar tudo certo. 9. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, ficou claro que o servo ficaria desobrigado, né, se ela não quisesse vir. Então, ele não tinha, vamos dizer assim, nenhuma dúvida de como ele deveria proceder neste juramento. Então, depois das dúvidas, das perguntas, dos questionamentos, depois que estava tudo esclarecido, que não tinha mais nenhum problema, todos os pingos nos is, Abraão tinha deixado bem claro o que era para fazer e o que não era para fazer, ele jurou. Então, ele deu a sua palavra. Ó, ele jurou fazer segundo o resolvido. Vamos para o 10. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Então aqui vamos fazer um contexto. Em primeiro lugar, quem tinha camelo era muito rico. Quem tinha camelo era riquíssimo. E aí tu pensa, para uma viagem dessas, ele separou 10 dos camelos. Então, ter um camelo, 2 camelos, 3 camelos já era muita coisa. Agora ele separa 10 para viagem. Imagina quantos ele tinha, tá? E levou parte dos bens. E foi para onde? Para Mesopotâmia. Mesopotâmia significa literalmente entre rios, ou no meio do rio, no meio dos rios. E quais são esses rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. E essa região fica na Ásia, né? Ficava na Ásia, a Mesopotâmia. De lá veio Abraão, de lá sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão saiu de lá e lá morava seu irmão Naor, ó, para a cidade onde Naor havia morado. Lembra que era Abraão, Naor e Harã? Aí Harã faleceu, aí ficou Abraão e Naor. Abraão saiu para peregrinar, né, em Canaã. E agora o servo está indo para lá de volta para escolher, para encontrar a esposa para Isaac. Lembra Naor? Naor significava, que foi o que eu encontrei. Se tu sabe outro significado, coloca nos comentários. Eu encontrei irritado e indignado, tá? Naor, o irmão do Abrão, pai elevado, ou do Abraão, pai de multidão, pai de nações, tá? 11. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então, as moças
significa, ou subentende-se, as moças de família, as moças das famílias respeitadas tradicionais, as donzelas, as virgens, as mulheres de bem, as moças de bem, as jovens de bem, tá entendendo? E isso é muito interessante porque quando o Senhor Jesus encontra a samaritana, ela tá indo buscar água no horário do meio-dia, que é o horário mais quente, totalmente desaconselhável para pegar água, porque era o horário em que as pecadoras, as prostitutas, as pessoas de má fama poderiam se aproximar do poço, porque as moças, as famílias respeitadas, iam à tardinha, iam no horário que não estava mais tão quente e que a água também não estava mais tão quente, né? A água estava mais fresca, mais natural, estava melhor, era um horário mais nobre, tá entendendo? Então, tá bem claro, ó. Fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água, era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar a água. E tu vê que interessante, este, vamos dizer assim, ritual, essa tradição, esse costume se manteve até os dias de Jesus, né? Porque nós temos o relato da história quando Jesus conversa com a samaritana, com a mulher samaritana, aquela que tinha 5 maridos e nenhum deles era seu marido, que Jesus falou com ela. 12. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Aí ele ora, gente, e olha que lindo como ele ora. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Então, o que tá subentendido nessa oração? Que é Deus que tinha escolhido a esposa, que é Deus que escolhe a esposa. Olha só, seja a que designaste para o teu servo. Então, não é hora de tu pegar uma caneta e sublinhar. Então, seja a que designaste para o teu servo. A escolhida, a esposa escolhida por Deus. A Bíblia diz que a mulher de bem, a mulher prudente, a mulher abençoada, a esposa, ela é um presente de Deus para o homem. Ela é escolhida por Deus. Então, a oração do servo foi perfeita. Ele queria aquela que tinha sido escolhida por Deus. Vou repetir. Seja a que designaste. Não sei como está na tua Bíblia. A escolhida. A que tu escolheu. A que tu separou. A que tu decidiu. A que tu elegeu, né? Para o teu servo Isaque. Ele orou. Ele pediu um sinal. Ele colocou o seu coração diante de Deus e pediu, que é assim que a gente tem que orar, com o coração aberto, expor o que está no nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, o servo orou bem direitinho e pediu um sinal. 15. Antes que ele acabasse de orar, como Davi diz, antes que hajam palavras na minha boca, tu já sabe. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Olha o jeito que fala. Eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro.
Aí aqui a gente tem quase uma genealogia, né? Tem a história, vamos dizer assim, a descendência, a ascendência de Rebeca. Eis que surge, né? Por quê? Rebeca significa bela, beleza. Beleza que encanta, aquela que embeleza, aquela que encanta. Então, Rebeca era lindíssima. Ela era filha de Betuel. Betuel quer dizer homem de Deus. O Betuel era filho de Milca, que quer dizer conselheira, conselho, rica, rainha, gentil, tudo de bom. E a Milca era a esposa de Naor, do irmão de Abraão, que era irritado, indignado. Então, o que acontece? O avô de Rebeca era Naor, irmão de Abraão. A avó de Rebeca era Milca. E aí eu vou te falar uma coisa. A Bíblia só cita os nomes das mulheres quando elas são muito boas ou elas são muito más. Por quê? O que acontece? A genealogia, vocês já viram, estão estudando já há muito tempo, ela se baseia no nome do homem, o pai que gerou os filhos, né? Assim, o príncipe, o líder, o cabeça, que é o homem. Quando a mulher, ela é maravilhosa, virtuosa, especial, ela é citada. Quando ela é muito ruim, quando ela é, sabe, também é citada. E aquelas que não são citadas, a gente pensa, é como é um ditado que diz, né? Talvez não fizer muita diferença, né? Mas Milca foi citada. Aí a gente pensa, será que Naor já era falecido? Ou porque ele era irritado, indignado, mal-humorado, estressado? E Milca, ela era conselheira? Esses são os significados que eu encontrei. E eu sei que Milca é um nome muito, vamos assim, conhecido e ainda utilizado pelos judeus, né? Pelos hebreus, israelitas. Eu tenho dado sinônimos para vocês. Porque, e, claro, tem Milca em outras línguas também, mas nós estamos falando no hebraico. Conselheira, conselho, rica, rainha, gentil, só coisa boa. E, tipo, não era pouca coisa, né? Então, essa era a avó de Rebeca. Presta atenção. A Milca era a mãe de Betuel e o Betuel era o pai de Rebeca. Mas quem era a mãe de Rebeca não tá aqui, certo? Ó, vamos de novo, vou prestar atenção. Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca. O Betuel era filho da Milca, que era mulher de Naor. Então aqui a gente tem toda a família de Rebeca. E deixa bem claro que a avó era muito especial, né? E a gente viu quando a Milca deu vários filhos, né, para Naor, e eu falei no outro vídeo também sobre isso. 16. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, até agora, tudo estava cooperando para o bem do servo de Abraão. Todas as coisas estavam colaborando e tudo perfeito, tudo se encaixando. E assim fica claro que Rebeca era muito especial. Ela era muito bonita, era virgem, nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, ela era da linhagem, ela era da descendência, da genealogia, da família, da parentela de Abraão. Então, o servo estava ok. 17. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Eu acho incrível que ele correu, né? Ele viu, é agora. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos
bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Gente, tu sabe quantos estômagos tem um camelo? Ele tem 2, ele tem reservatórios. Essa guria era uma bênção. E era exatamente esse tipo de mulher que Isaac precisava. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu faz ideia da força, do vigor, da boa vontade, da iniciativa, da generosidade, da atenção. Ali, ó, esse prontamente, ó, e prontamente baixando o cântaro, apressando-se. Então, decidida, né? Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, a noiva, né? A esposa que Isaac precisava, que o filho de Abraão precisava. E é a forma como ela age, sendo tão prestativa, tão ágil, tão ativa, ou hoje a gente usa muito, né? Proativa, educada, gentil, só colaborava, só corroborava, só reiterava, reafirmava que ela era escolhida por Deus, né? E aí tu percebe que a resposta da oração veio muito rápida, porque, ó, antes que ele acabasse de orar, já veio a resposta. E sim, por todos esses atributos, essas qualidades, Rebeca era escolhida por Deus. Ela foi a primeira, né? Ela apareceu bem na hora certa. E ela deixou claro que era bondosa, era virtuosa, era especial. E além do que, era linda, muito bonita, né? Era uma donzela, era da família de Abraão. 21. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado ao bom termo a sua jornada ou não. Então, isso também é uma lição. Os homens observam as mulheres. O homem, ele precisa olhar para a mulher e ver na mulher o que ele precisa para a vida dele. São os olhos. A mulher precisa ouvir. Lembra o que aconteceu lá, Adão e Eva? A serpente foi falar com a Eva. E a Eva foi levar o fruto para Adão. E o fruto era agradável à vista. Então isso é uma lição para nós. Nós, mulheres, precisamos prestar atenção, né? Vigiar o que a gente ouve. E os homens, o que eles veem, principalmente. Então, aqui tá claro, o homem a observava. Em silêncio. Então, os homens não são de muitas palavras. Já nós, mulheres, né? Falamos. Para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. E isso, observar atentamente, né, leva um tempo. Tu tem que prestar atenção para ver se aquela pessoa corresponde, né? Se ela está de acordo com o que tu sonha, deseja, projeta, espera. E olha que o servo estava fazendo era exatamente isso. Prestando atenção. 22. Quando os camelos acabaram de beber, aí tu imagina, gente, parece assim, tu tá lendo, tu pensa assim, não, é muito tempo para dar água para os camelos, até que eles encham, porque o camelo, ele tem reservatórios, então ele bebe água, exatamente como falou ali, se ajoelha e bebe água, então quantas cântaros ela tirou de dentro desse poço, quanto tempo, né? Incansável. 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro.
Então, o que acontece? Abraão era riquíssimo, lembra que ele trouxe vários bens, e ele faz o quê? Ele dá um pendente de ouro e 2 pulseiras para as mãos dela, tá? Isso quer dizer o quê? Joias, presentes de valor para Rebeca. Ela foi gentil, ela foi educada, ela serviu água pro homem, pro servo, e para os camelos, lembra que são 10 camelos, tá? 23. Em seguida, perguntou, diga-me, imagina a expectativa, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Então, ó, meu pai é o Betuel e os meus avós, Milca e Naor. Ó, Milca vem na frente do Naor, a conselheira vem na frente do irritado, né? Eu falo pra você, só prestar atenção que tu vai ver. Quando a mulher de Deus, quando a mulher é virtuosa, ó, ela é filha de Milca e de Naor. Claro, às vezes também, como eu já disse, às vezes o homem tá muito velho, muito idoso ou já faleceu. Isso também acontece na Bíblia. Mas sempre que destacarem as mulheres, vocês têm que prestar atenção. Porque é algo que, vamos dizer assim, saiu fora do normal. Não era o normal, né? E Rebeca brilha aqui, né? Especial. Sou filha de Betuel. Eu sou filha do homem de Deus. O homem de Deus, o Betuel, ele é filho da conselheira, da rainha, da rica, da gentil, que é a Milca, e do irritado, que é o Naor. Se todos esses significados, né, estão de acordo. 25. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. Então, quando ele adora, ele tá vendo. Deus é bom. Deus é fiel. Deus me respondeu. Deus confirmou, né? Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Sim, ele está agradecendo a bondade, a fidelidade de Deus. A missão dele estava sendo abençoada, né? Estava correndo tudo bem. Ele estava conseguindo cumprir o juramento que tinha feito ao seu Senhor, né? 28. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Olha o que eu tô falando para vocês. Ela contou para aqueles que eram da casa da sua mãe. Então, a Milca era abençoada nessa história aí. 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Então, Labão, gente, significa branco, brancura. Acredita-se que esse significado corresponda à cor da pele dele, que ele devia ser muito branco, muito pálido, né? Por isso que o nome dele era Labão. Esse seria o significado. Olha o que vai acontecer agora. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, ele me falou assim e assim, por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. Então, de novo, o que eu tô falando? Os homens, eles, o olhar dos homens. Então, Labão colocou os olhos nas joias. Labão tinha visto. E claro, a gente já sabe quem é Labão e o que vai acontecer lá na frente. Então sim, ele estava de olho nas joias, né? Então se a minha irmã ganhou joias, deve vir mais coisas dali, né?
Ele correu por causa das joias que ele viu nas mãos. E eu já vou dar um spoiler. E no nariz de Rebeca, tá? Aí vamos para o 31. E Labão disse: entre, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para ele e os homens que estavam com ele, para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então o que a gente tem que prestar atenção aqui? De novo, o Betuel não falou nada até agora. Quem tá falando, gerenciando, organizando é o Labão, que correu, porque estava de olho nas joias que a irmã já tinha trazido. Então, o servo não quis comer, enquanto ele não falasse o motivo da missão, né? Então vamos ouvi-lo. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor. Então aqui o Senhor com letra maiúscula quer dizer Deus, né? E o Senhor com letra minúscula, Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Não falei para vocês que ele era rico, riquíssimo? A gente começou dizendo que Deus tinha abençoado Abraão em tudo. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Então, o herdeiro de toda esta riqueza, de todo esse rebanho, né, de ovelhas, de bois, de prata, de ouro, de servos e servas, camelos e jumentos, é Isaac. Eles estão ouvindo, né? E meu senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Então, Deus tinha dito para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Aqui já está, vamos dizer assim, declarando, ou já está declarado, que o Senhor dele, né, que Abraão andava na presença de Deus. O Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada. Essa jornada não era fácil. Eram 900 quilômetros que esse servo, esses camelos carregados viajaram. Cerca de um mês até chegar diante de Rebeca, a escolhida de Deus, a esposa escolhida de Deus. Essa jornada, imagina um mês viajando, né? Essa jornada precisava exatamente disso, da bênção de Deus para que tudo corresse bem. Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo.
Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder, beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Então, de novo repetindo, ele está contando bem certinho, né? Fidedigno. Ele está dizendo que, ó, o Senhor designou, o Senhor escolheu, foi selecionada pelo Senhor. 45. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse, beba e também darei de beber aos seus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Então, olha o prontamente, de novo, a generosidade, a bondade, a atenção de Rebeca. Daí lhe perguntei, de quem você é filha? Ela respondeu, filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Ó, aqui o Naor veio na frente. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Foi o que eu falei para vocês que eu tava falando do pendente. Então, 6 gramas de ouro, né? Um pendente no nariz. Quer dizer, todo mundo ia ver aquela joia, né? Por exemplo, se tu tá com um brinco, tá com uma... Não, no nariz não tem como tu não ver, né? Pulseiras nas mãos, tu vai mexer. Então ele queria honrar, destacar, abençoar, presentear a Rebeca de uma forma pública, notória, com joias vistosas, com honra, né? Porque ela tinha agido prontamente, né? Vamos então para o 48, certo? Pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Então, olha que lindo, caminho direito, deu tudo certo. Foi tudo abençoado, tudo perfeito. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu Senhor, digam. Do contrário, digam também para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Então, ele está dizendo assim, ó, lembra que ele disse, eu não vou comer. O que eu tenho que falar é muito sério. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu fiz um juramento, né? Coloquei a mão debaixo da coxa do meu Senhor. A pressão vai ser grande se eu não fizer o que eu jurei, o que eu prometi, o que eu empenhei a minha palavra. Labão e Betuel responderam. Agora aparece o Betuel. Então significa que sim, Labão correu, fez tudo, mas Betuel estava lá, né? Então Labão, o irmão de Rebeca, Betuel, o pai de Rebeca, responderam. Isso procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Então eles ficaram certamente impactados, chocados, surpresos. Como que tudo isso aconteceu, né? Como Deus fez. Eles reconhecem que isso era de Deus, que era providência divina, que era Deus que estava agindo, né? Porque sim, a probabilidade disso acontecer, né? É incrível. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Então eles reconhecem e, vamos dizer assim, aprovam, né? Concordam, abençoam Rebeca. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então, a humildade, a alegria, imagina também o alívio de saber que conseguiu fazer tudo certo, né? Que não ia decepcionar o seu Senhor e que também não seria punido, castigado, responsabilizado, né? Se a missão não tivesse dado certo.
tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Então, olha só, ela já ganhou um pendente de ouro para o nariz, pulseiras, né, para as mãos, e agora ela ganha mais presentes e tudo coisas valiosas, joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então o Betuel não ganhou, o irmão ganhou, o Labão, né? E a Milca ganhou. Não, desculpa, a mãe dela. A gente não sabe o nome da mãe da Rebeca, desculpa. Ó, deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então a mãe da Rebeca, não sei qual é o nome dela, a gente não sabe. A Milca é a avó. O irmão é o Labão, tá? Vamos junto. Depois comeram e beberam. Ai, agora eu tô aliviado, tá tudo certo, tá tudo resolvido, vamos festejar. Parece uma festa de casamento, né? Uma comemoração. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Aí tem uma história. Mas o irmão e a mãe da moça. Então, quem é o irmão? O Labão. Quem é a mãe? A gente não sabe. É a esposa do Betuel. Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Então, essa era a ideia da mãe da Rebeca. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Tipo, tá dando tudo certo, não me complica agora. Eu tô na bênção, né? Deixe que eu volte ao meu Senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades de seus inimigos. Então ela foi abençoada, e esta bênção é a bênção de Abraão, né? Porque olha que interessante, a descendência, milhares e milhares, tomar posse das cidades de seus inimigos, né? Claro, eles comeram, beberam, compartilharam, muitas coisas ali foram relatadas, né? Contadas. São da mesma família, conheciam a fama, a reputação, tudo que Deus havia feito na vida de Abraão. E Rebeca sabia, ou estava sabendo que Deus estava ali, né? Que havia a bênção de Deus. 61. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Então, olha que interessante. O irmão e a mãe tinham uma ideia, mas Rebeca tinha outra, que também era a ideia do servo. E que sim, era a vontade de Deus, porque lembra que o Isaac está lá esperando, né? Então, Rebeca decidiu. E aí o irmão e a mãe acataram a decisão de Rebeca. 62. Ora, Isaac, tá? Eles vêm, lembra que vamos imaginar um mês para ir, um mês para voltar, né? Ninguém sabe o tempo exato, porque a Bíblia não diz. Isso aqui é um cálculo pela distância e pelo tempo que demorava. Como hoje a gente faz, né? Tu põe no aplicativo, ele te diz: vai demorar 1h30, mas calculando a velocidade. Então eles faziam um cálculo de que a pessoa conseguia caminhar, ou mesmo que ela estivesse montado, no caso em camelos, mais ou menos 30 km por dia, de 27 a 30 km por dia. Então, se a distância era
900 quilômetros, em um mês eles concluíam a jornada. Então, a gente não sabe quando que eles estavam retornando. O que a gente sabe é que Isaac, ó, no 62, olha se não é Deus agindo. Ora, Isaac veio de Beer Lahai Roi. Vocês lembram? O poço lá que Agar clamou, Deus ouviu a oração. O poço do Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus... Lembra? Beer Lahai Roi. Poço, uma fonte de água, onde foi feito o juramento, né? Tem vídeo já no canal sobre isso. Ora, Isaac veio de Beer Lahai Roi, porque morava na terra do Negueb, que a gente já viu que é o deserto. 63, aí tu pensa, ele tinha 40 anos e não tinha esposa, então realmente ele estava morando no deserto, né? Numa terra, na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Então, olha que interessante. Ele sai para meditar, para orar, para pôr a cabeça em ordem, para ter uma comunhão com Deus, né? Erguendo os olhos, de novo, o homem sempre com os olhos, o homem vê, o homem observa. Erguendo os olhos, viu. E eis que vinham camelos. 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Eu acho tão lindo, gente. Então ela pegou o véu e se cobriu. Então o que acontece? Ela, que era uma moça de família, quando ela vê Isaac, ela cobre. E isso era uma distinção, era uma honra, era algo muito bonito e cultural e aceitável, vamos dizer assim, e esperado socialmente, ela se cobrir diante do seu noivo, né? Então ela pegou o véu e se cobriu. 66. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, Isaac sai para orar e encontra a esposa. Ele sai para meditar e encontra a esposa. E ele a ama, ele a amou. E a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa. Esse é o capítulo 24 de Gênesis. Um capítulo muito grande, mas muito bonito, muito poderoso. Se tu gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito do canal A Bíblia Diz, te inscreve.